A paz seja com você, meu querido amigo e irmão em Cristo, e que você possa se preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. É chegado o grande tempo em que o conflito se vai intensificar. A verdade terá que combater o erro, a mentira e a apostasia que tem predominado no mundo religioso. Então haverá uma grande perseguição. Perseguição do mundo? Não, da igreja. A própria igreja vai perseguir aqueles que defendem a verdade, os mandamentos de Deus e a fé no Senhor Jesus. Por isso, em Apocalipse 14, versículo 12, diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque as obras daqueles que amam o mal, elas é perversa. E eles não podem contemplar as obras daquele que pratica a justiça, que obedece a Deus e seus mandamentos. É terrível esta condição. Isso aconteceu desde quando nossos primeiros pais pecaram e veio ali os seus dois filhos, as duas religiões. Do lado Caim, do outro lado Abel. Caim tinha sua religião segundo seu conceito, suas ideias. E achava que Deus devia se submeter à sua ideologia, aos seus planos, à sua ideia religiosa. Não é verdade, amigo. A verdadeira fé é submissão a Deus, por amor, porque Deus é amor. Diz: quem ama conhece a Deus. E sua verdade, ela é aceita no coração daqueles que o amam e obedecem. Diz a história o seguinte: passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Mas Deus não pediu isso de Caim. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas Caim quis trazer o que ele quis. É a mesma maneira hoje. Hoje nós temos diante de nós os 10 mandamentos, no livro de Êxodo, capítulo 20. E quando você vai no Catecismo Católico, encontramos os 10 mandamentos católicos. Os 10 mandamentos de homens e não do Senhor. Entre esses mandamentos está a guarda de um dia. No Êxodo capítulo 20, versículo 8, nós encontramos ali os 10 mandamentos e a guarda do santo sábado de Deus. Esse mandamento do Senhor é nos apresentado, serve de sinal entre Deus e o homem, como está no livro de Ezequiel capítulo 20, versículo 12, Ezequiel 20, verso 20, como está também no livro de Isaías capítulo 56, versículo 1 em diante, como está também em Isaías 58, versículo 12 em diante. Então nós encontramos o santo sábado do Senhor. Mas qual sábado que ali é apresentado? É o sábado que Deus criou lá no livro de Êxodo, capítulo 20, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14, no calendário de Deus. Não o calendário do homem, mas o calendário que Deus criou. O calendário que Deus criou lá em Gênesis, capítulo 1, verso 14. Não o calendário criado pela Igreja Católica no ano 1582 pelo Papa Gregório XIII. Então nós encontramos tudo isto, um ponto que entra em desacordo com o mundo. Enquanto Deus manda guardar o seu mandamento, o mundo guarda o mandamento dos homens. Há uma diferença muito grande entre a verdade e a mentira. Mas a Bíblia diz que Abel obedeceu a Deus, no versículo 4. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias, a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. Por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que está furioso? Por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado empreita tua porta e deseja destruir-te,
e cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão: saímos e vamos ao campo. E quando estava no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Por que estou trazendo esse tema de hoje? É porque eram dois irmãos. Assim também é a igreja. A igreja que persegue a igreja de Deus. Quem são que perseguem a igreja de Deus? Os irmãos. Que não aceitam submeter à vontade do Senhor, que não aceitam obedecer os mandamentos de Deus, persegue aqueles que submetem à vontade de Deus. Aqueles que têm no seu coração o testemunho e a fé no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que buscam a fazer a vontade do Pai é odiado por aqueles que são rebeldes à vontade de Deus. Os rebeldes odeiam aqueles que submetem ao Senhor, porque eles têm por pai o diabo, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, quando diz no Evangelho de São João 8,44. Vós tem por pai o diabo, que é homicida, mentiroso, que nunca se firmou na verdade. Isso aconteceu em todos os tempos. Sempre houve perseguição. Diz aqui algo muito importante no livro Grande Conflito, que agora, nesses últimos dias, vai acontecer. Homens que, regozijando na verdade, emprega seu talento, apresentação agradável para enganar as pessoas e torna-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Esses apostatas serão eficientes agentes de Satanás, para apresentar falsamente e acusar os observadores do sábado, incitando-os os governantes contra eles. Nota o que está acontecendo e o que vai acontecer. Assim como Caim odiou Abel porque fazia o que era certo, assim também a igreja apostata, ela odeia aqueles que defendem o calendário de Deus. Ao defender o calendário do Senhor, o calendário da criação, de Gênesis 1, verso 14, e apresentar que a semana bíblica do Senhor é regida pela lua, e que cada lua é o início do primeiro dia da semana, assim como a nova é o início de um mês e o início da semana, assim como a crescente também é o início da semana, você vai contar então o período de 7 dias da lua. Virá o sábado do Senhor, o sábado da criação. Quando contamos os 7 dias da lua, cai justamente no dia em que Jesus descansou, o dia que o Pai descansou, tudo de acordo com os seus ensinos nas Sagradas Escrituras. É tão claro que Cristo morreu em que dia, você lembra? Ele morreu no 6º dia da lua crescente, no dia 14 do mês de Abib. E foi no 7º dia, no dia 15 da lua crescente, no dia 15 do mês de Abib, que dá o 7º dia da lua crescente, foi o dia em que Cristo descansou. E dá justamente o dia 15 do mês de Abib. É maravilhoso quando nós olhamos as Escrituras e vemos a verdade de Deus como de fato ela é. É preciso entendermos isto, se quisermos de fato sermos verdadeiramente cristãos. Haverá então uma grande perseguição da igreja contra a igreja. A igreja apostata, ela nunca aceitou a verdade. Ela sempre usou os meios, usando o nome de Deus, apenas para adquirir comércio, dinheiro. É isso que a igreja apostata fazem. Enriquece com a necessidade da viúva, com a escassez de alimento do órfão. É isso que a igreja se enriquece, usando apenas o nome de Deus. Por isso o próprio Senhor Jesus Cristo chamou a nação judaica e disse: vós fizeste a casa do meu pai covil de salteadores. Foi as palavras que Jesus usou para uma igreja que havia apostatado. Uma igreja que havia abandonado os princípios da palavra de Deus
e tinha tornado apenas um covil de ladrão. É o que a igreja havia tornado a igreja judaica. E eu te pergunto hoje, como têm se tornado as igrejas? Estão defendendo os mandamentos, os princípios, a ética, a moral, o respeito à santa lei de Deus? Eu quero dizer para você, querido amigo e irmão, eu não sou exemplo para ninguém porque sou um homem. E um homem pecador não é exemplo para ninguém. Mas o exemplo para nós é Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Falo da verdade, embora tenha tantos erros e pecados que me entristeçam com minha pessoa. Mas não posso exaltar o nome do Eterno, porque Ele é justo e santo. E sua verdade deve ser apresentada ao mundo como de fato ela é. Então quero dizer para você que o teu exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. E por isso ele diz em São Mateus, no livro de São Mateus, ele diz o seguinte: aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. São Mateus 11, versículo 28, se eu não me engano. É preciso aprendermos dele. É necessário que aprendamos do Senhor. Então é chegado o tempo em que encontraremos grandes batalhas. E somente os fiéis e verdadeiros enfrentarão essas batalhas. Era tão claro que a igreja judaica perseguia Cristo. No livro de São Mateus, capítulo 26, verso 59, diz assim: e os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus para que tivesse o direito de condená-lo à morte. Você nota que em todo tempo a igreja perseguiu a igreja. A igreja judaica dizia ser a igreja de Deus, perseguia o Filho de Deus. Caim dizia que servia o Senhor, odiava seu irmão porque seu irmão obedecia a Deus. Em todo tempo foi assim e será agora também, não é diferente. Diz a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 14, versos 55 e 56, disse: e o chefe do sacerdote, todo o sinédrio, estava buscando denúncia contra Jesus. Todavia, não conseguiam encontrar nenhuma. Presta bem atenção no que estou dizendo. Eles procuram todos os meios para condenar aqueles que levam a verdade, porque os seus corações são malignos. Eles querem continuar vivendo no engano e na mentira, porque é outro príncipe que está sobre eles, o príncipe do mal. Não é Cristo Jesus o Salvador. Por isso a igreja persegue a igreja. É tão claro isso que o próprio salmista, no Salmo 35, versículo 11 e 12, diz: falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre atos que não cometi. Foram o que fizeram contra Cristo. E é o que têm feito e sempre farão. E você sabe qual é a pior arma que existe? Diz no livro de Provérbios 25, verso 18. Assim como a arma é uma espada ou uma flecha aguda, e o perigo daqueles que diz mentira contra o seu próximo. A mentira é uma das piores armas. Ela é tão aguda como a espada. Ela fere tanto como uma flecha. E por isso que no grande conflito diz o seguinte: os servos de Deus terão apresentado a advertência, o Espírito Divino os constrangeu a falar. Não consultaram seus interesses temporais e nem procuraram preservar sua reputação ou vida. A obra parece muito além de sua habilidade para realizá-la. Contudo, não pode retroceder. Sentindo seu completo desamparo, refugiam naquele que é poderoso à busca de força. Na verdade, o tempo chegou em que terá que você decidir qual bandeira você vai ficar: com o príncipe das trevas ou com a bandeira do príncipe Emanuel. Qual bandeira que você vai exaltar? A verdade ou a mentira? De que lado você vai ficar? E é chegado o tempo em que o calendário de Deus é apresentado ao mundo. Apresentado o verdadeiro sábado, não o sábado criado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Não aguarda o domingo, dia do sol,
mas sim a guarda do sábado do Senhor, guiado pela semana lunar. Este mandamento é o que deve ser apresentado agora nesses últimos dias. Porque Cristo está voltando e sua verdade será apresentada ao mundo. Queira você aceitar ou não, Ele está voltando. E é tempo de você tomar as suas decisões, de que lado você vai ficar. E diz mais aqui no grande conflito: diferentes períodos da história têm sido marcados pelo desenvolvimento de alguma verdade especial, adaptada às necessidades do povo de Deus. Naquele tempo, toda nova verdade deve ser enfrentada, toda verdade teve de enfrentar oposição. Os embaixadores de Cristo devem cumprir seu dever e deixar o resultado com Deus. Quando alguém me pergunta, irmão, como você hoje acredita no calendário lunisolar? Eu acredito porque está escrito em Gênesis 1, versículo 14, me dá toda a segurança. E quando eu vou para Isaías 66, verso 22 e 23, diz que de uma lua nova, todos irão perante o Senhor adorá-lo. E de um sábado a outro sábado. Quando eu vou para o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz que aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso eu tenho a plena confiança e acredito nas Sagradas Escrituras, porque ela continua sendo para mim lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como está no Salmo 119, verso 105. Por isso eu não tenho medo de dizer que o calendário gregoriano não é o calendário de Deus, é o do homem, do pecado, do filho da perdição. E que o sábado em que todos guardam no calendário gregoriano não é o sábado da Bíblia, não é o sábado em que Cristo descansou, não é o sábado da criação, mas é o sábado feito pelo homem do pecado, pelo filho da perdição. Por isso digo com toda a sinceridade de minha alma: Cristo nos deu a tua palavra e tua verdade. Por isso diz: santifica-os na verdade, que tua palavra é a verdade. A verdade está na palavra de Deus, e quando eu examino, encontro nela o que eu preciso. É tão claro isso que Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. São Mateus 22, verso 29. Então, quando eu busco nas Escrituras, eu vejo que é o meu dever. E diferente período da história tem sido marcado pelo desenvolvimento de alguma verdade especial, adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo. Toda nova verdade teve de enfrentar oposição. Os embaixadores de Cristo devem cumprir seu dever e deixar o resultado com Deus. É o que estou fazendo. O resultado está na mão de Deus. Nada posso fazer a não ser pregar apenas a verdade, nada mais do que a verdade. Em todo tempo a igreja foi perseguida. Em todo tempo a igreja de Cristo foi perseguida. Os judeus perseguiram Cristo, seus apóstolos. A igreja católica apostólica romana perseguiram os sinceros e verdadeiros. Foi durante 1260 anos, foi a época das trevas, a época da maior perseguição. A igreja católica adulterou os mandamentos de Deus. Você pegar os 10 mandamentos da Bíblia e pegar os 10 mandamentos do catecismo católico, você vai notar a aberrante diferença entre o de Deus e o do homem. No lugar do 4º mandamento, está lá: aguarde domingos e festas. É terrível, querido amigo e irmão, mas a verdade tem que ser dita. E como Babilônia, ela tem sua filha, a grande meretriz tem suas filhas, e suas filhas seguem sua mãe, então a grande massa do mundo religioso segue as relíquias católicas, obedece seus ensinos, seus mandamentos, em vez de buscar examinar e obedecer os mandamentos de Deus. Mas aqui diz ainda mais no grande conflito: a oposição torna-se mais intensa, assumindo oposição de caráter mais violento. Os servos de Deus, de novo, ficam perplexos, pois lhe parece que eles motivaram a crise. Mas a consciência e a palavra de Deus lhe asseguram
que sua conduta é correta. Sua fé e coragem aumentam com a emergência. Seu testemunho é: Cristo venceu os poderes da terra. Temeremos o mundo já vencido? Ninguém pode servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas. Se você não quer oposição, então fica no mundo. Segue o mundo. Mas se você quiser ter oposição, siga Cristo. Cristo foi perseguido desde o seu nascimento por Herodes. Cristo foi maltratado e perseguido por todos. Ele disse: se perseguir a mim, perseguirão a vós. Se sua religião não há perseguição, porque você não está defendendo a verdade, então você está vivendo uma mentira. Pense nisso. Defender a verdade traz oposição, traz perseguição. Eu prefiro ficar ao lado de Cristo. Sei que desse mundo nada eu tenho a levar e nada vou levar. O meu único desejo que peço ao Senhor que salve minha família. É o tesouro mais precioso que tenho. E todo irmão sincero que ama a verdade, que é também minha família. Todos aqueles que amam a verdade, é o meu pedido ao Senhor: salva eles, Senhor. Salve minha família de sangue, que busque a te servir. E salve também, Senhor, os que amam a tua palavra, que amam a tua verdade, que é também a minha família. Esse é o meu pedido ao Senhor. Não quero nada mais do que isto. E que o Senhor tenha misericórdia desse homem pecador. E que me ajude a cada dia a colocar minha vida no seu altar, para que eu possa servir melhor a Ele. Esse é o único pedido que eu peço a Deus. Somente isso. Me ajuda a ser um servo dEle. Só isso que eu quero. Me ajuda cada dia a crucificar o meu eu e servir a Ele de todo o meu coração. Esse é o meu pedido a Deus nesta manhã. Eu peço a você, querido amigo e irmão, que examine as Escrituras. Não creia em mim. Vai às Escrituras e examine. É o seu dever. Seja o estudante da Bíblia. Não confia no homem. Pois a Bíblia nos alerta no livro de Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Então confia em Deus. Ele é a tua força, Ele é o teu poder. Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês. Que possamos nós defender a sua verdade. Deixe o resultado com Deus. Sua verdade deve ser apresentada. Não temas, confia no Senhor. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, grato sou pela tua bondade e misericórdia. Perdoa os meus pecados, que são muitos. Me ajuda a te servir melhor, Senhor. Peço que esse áudio e vídeo chegue aos corações daqueles que amam e almejam te servir. E saber que haverá tempos difíceis, mas a única confiança que temos é descansar nos teus paternais cuidados. Assim nossos antepassados descansaram e foram vitoriosos. Foram campeões da fé. Pois no livro de Hebreus capítulo 11 está a galerias dos que venceram pela fé. Creio na tua palavra e na tua verdade, Senhor. Ajuda-nos a te servir de todo o nosso coração e peço perdão de meus pecados em nome do Senhor Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém.